graças a Deus, aula do Antigo Testamento, Pentateuco, capítulo 20. Primeiro mandamento que Deus dá, que é um mandamento difícil de a gente entender, porque não parece um mandamento, é uma palavra, é um cabeçalho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui nasce o monoteísmo. Veja só, o monoteísmo é tão importante que Deus não falou dele até a chegada de Moisés. Deus não falou de monoteísmo para Abraão, Isaac e Jacó. Deus não falou de monoteísmo para Enoque. Deus não falou de monoteísmo para ninguém. Deus falou de monoteísmo como um comando, tá bem? Para Moisés. Aí qual o contexto? O contexto é que ele está tirando o povo da casa da servidão. O que é o Egito? Egito é uma prisão. Estavam aprisionados, escravizados ali. E o Egito, ele é um país todo tomado de divindades. Tudo no Egito era divino, a gente viu aqui. O pó da terra é sagrado, é divino. O rio é sagrado. O sol é sagrado. A lua é sagrada. Os animais que estão ali são tudo sagrado. E sendo sagrado, tem que ser adorado. Deus retira eles desse antro de escravidão, porque a idolatria é uma escravidão. Só que agora vocês vão anotar aí, existe diferença entre idolatria, tá bem? E politeísmo. Tem diferença. Politeísmo é quando eu faço a adoração a diversos deuses. Politeísmo. Idolatria é quando eu personifico esses deuses, materializo eles. Aí é idolatria. Então, vocês aí na formação teológica, deixa aí bem gravado aí. Não confundir idolatria com politeísmo. Ah, mas um idólatra, ele não é politeísta? Não, nem todo idólatra ele é politeísta. Existem idólatras que eles têm um ídolo, só que eles são monoteístas. Eles acreditam na existência de um só Deus, mas eles adoram Deus através de imagens. Então você tem aí monoteístas, idólatras. Tá bem? Então não confundir isso daí. O primeiro mandamento que Deus vai dar, o primeiro comando que Deus vai dar é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Num bom português, não há outro Deus. O pessoal entendeu? Porque Deus falou isso aí diretamente. O povo não entendeu. O povo não entendeu. O povo, no capítulo 32, a gente pode até adiantar, né? No capítulo 32 do Êxodo mesmo, fala sobre o bezerro de ouro. Versículo de números. Vamos ler a partir do versículo 1, para ficar bem claro. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Fazem-nos o quê? Um Deus. Quantos? Deuses. Fazem-nos deuses, no plural, tá bem? Aí lá no versículo 4: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Está no plural. O que você tem aqui? Você tem politeísmo mais idolatria. Mas será que foi só naquele episódio? Parou ali? Porque depois Moisés ele desce do Monte Sinai, e quando ele desce, ele destrói o bezerro de ouro, pega o bezerro e moe aquele bezerro, mistura com água e manda o povo de Israel beber. Ele deu o bezerro derretido para o povo de Israel beber. Moisés, ele era manso, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Moisés, quando ele estava tomado de ira, ele era um egípcio. O Moisés, ele era forte, ele matou um egípcio com as próprias mãos e ele deu uma surra nos pastores sozinho. Era um homem truculento, grandalhão, sabe? E muito bem treinado. Vocês anotem isso aí. Quando vocês estiverem falando de Moisés também, e vier aquela imagem poética de Moisés, sabe?
do filme Os 10 Mandamentos, tem o Moisés poético e tem o Moisés bíblico. Então o Moisés bíblico, ele quebrou as tábuas da aliança. O Moisés bíblico, ele fez o povo de Israel beber água misturado com ouro derretido. Esse é o Moisés bíblico. Moisés bíblico, ele feriu a rocha, por isso que ele não pôde entrar na terra de Israel. Então por que Deus escolheu ele? Pela graça. Pela graça. Moisés, ele recebeu graça de Deus. Vamos ver aqui, Atos capítulo 7, que é o texto paralelo, tá bem? Atos capítulo 7, versículo 40. Por que Deus está batendo na tecla como o primeiro comando? Porque não há forma, isso aqui é para a gente entender, não há forma de a gente se relacionar com Deus enquanto nós estivermos cultuando o ídolo. Enquanto Deus não for o nosso Deus, não há conversão, não há salvação, não há revelação. Primeiro ponto, Deus tem que ser único. Deus tem que ser o Deus verdadeiro. Agora, isso fica muito difícil se a gente não aceitar o primeiro comando, tá? Eu gosto da palavra comando, tá? Capítulo 7, versículo 39, vamos lá. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é este Moisés que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhes aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro, ofertaram sacrifícios ao ídolo, se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus, olha aqui que tragédia, né? Naquele dia, no começo da caminhada, no começo, tá bem? Aí nesse ponto aqui o Estevão não está dizendo que é o anjo, está dizendo que é Deus. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem o exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-eis, pois, para além da Babilônia. Por quantos anos que Deus abandonou o povo no deserto? 40. Deus abandonou eles. Quando Deus disse através do anjo, que eu não vou com vocês, eu envio o anjo, está cumprida a promessa. Deus não foi. Abandonou eles para que adorassem o exército dos céus. Levantaram um tabernáculo, que é o tabernáculo de Moloque, e a estrela de Renfã. Aí você fala: não é o tabernáculo de Moloque, é o tabernáculo de Moisés. Pois é, para eles o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Moloque era o mesmo. Não havia diferença. Eles não tinham discernimento do Deus de Israel que tirou eles do Egito e Moloque. E um agravante que você tem aqui, a estrela de Renfã. Esse Renfã, ele está junto com o Moloque, tá bem? É um Deus junto com o Moloque. Aí você me pergunta: qual que é a estrela de Renfã? Essa aqui, famoso selo de Salomão. Isso aí é a estrela de Renfã, tá? É esse símbolo que eu inclusive coloquei na capa lá de propósito, para a minha playlist sobre Moisés. O pessoal adora a estrela de Renfã até hoje. Até hoje. Não, a estrela de Davi, não, essa é a estrela de Renfã. Tinha no Egito, tinha na Babilônia, tinha em Canaã, um monte de lugar, tem na África, na Índia, está cheio da estrela de Renfã. Ele é um Deus internacional, que vai mudando de nome, né? Porque Deus bom é aquele que vai mudando de nome. Então ele foi mudando de nome. E os judeus adotaram esse símbolo aí por causa que eles são ocultistas mesmo. Então eles adoram o Moloque até hoje. Até hoje. E o pessoal que gosta aí desse símbolo aí, não sabe para onde está sendo conduzido. Fazer o quê, né? Vamos continuar. Então o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. A partir do momento em que você tem um segundo Deus, uma segunda alternativa, Deus já não te serve mais. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus comandos, os meus mandamentos. O segundo mandamento é que você não pode idealizar Deus.
tá? Então aquele negócio lá do Satanás falar o seguinte, ó, materializa a tua fé, é do diabo, tá? Materializa a tua fé aí no pão, na pedra, é do diabo, entendeu? O crente não fica colocando Deus à prova desse jeito, materializa a tua fé. Isso aí é uma linguagem satânica. Não, Deus não tem que materializar-se, porque se Deus se materializar, aí ele está quebrando o próprio mandamento dele, está fazendo uma imagem de escultura para você adorar. Então como que a gente adora a Deus? Palavras de Jesus, do jeito que ele é. Como que ele é? Espírito. E agora? Eu quero adorar a Deus em espírito, como que eu vou fazer? Eu tenho que esperar Deus me encontrar, porque não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. Te encontra onde? No deserto. Deus te encontra no deserto. É ali que ele vai buscar o adorador dele. Onde que o povo está? Está no deserto. É ali que ele foi buscar o povo para adorá-lo, sem imaginação, tá? Sem imagem. Coisa que tem pé, cabeça, lógica, sabe, braço. Isso aí é você se afastar de Deus. Com isso a gente sabe que existe uma maga de idolatria evangélica. O negócio está feio. O negócio está ridículo. Está ridículo. Tá ridículo. Tá. O apóstolo Paulo falou que é o tempo dos demônios. É o tempo dos demônios, que os demônios eles têm que fazer a linguagem desde a materialização, do corredor, da rosa, da porta, da chave, do monte, do óleo, do quipá, do chale, do candelabro, um monte de apetrecho. E Deus em espírito, no deserto? Não, esse Deus a gente não quer. A gente quer um que tem a estrela de Renfã, né? A quantidade de amigos que eu já perdi só por causa que eu falei que a estrela de Renfã não é de Deus, né? Já perdi um monte que me bloqueou, me excluiu, né? E nem me convida mais para pregar. Porque o combate contra a idolatria é um combate difícil. Idolatria é um negócio, é um outro Deus, né? É um outro Deus, né, professor Abraão? Idolatria é um outro Deus. Então Deus proíbe, não faça para ti imagem de escultura, mas está lá no céu aparecendo. O pessoal está fazendo um projeto agora, né? Não é aula de escatologia, mas já adianta aqui, um projeto chamado Blue Bee. Então esse projeto Blue Bee é um projeto que ele projeta imagens holográficas. E apareceu lá uma postagem no Facebook esses dias de Jesus sair de dentro das águas com os braços abertos assim, ó. E o camarada ele foi filmando e mandou lá a imagem para os especialistas para ver se não era farsa, né? E o pessoal falou, é Jesus mesmo. Outros estão vendo cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo vermelho. Tá, o negócio está assim. Quer dizer que a gente vai ser enganado pelos olhos, né? É melhor ler um pouquinho de Platão, né? Cadê Platão? Platão já dizia, né? Você vai ser enganado pelos olhos, pelo que você vê, pelo que você ouve, né? Pelo que você toca. E Deus fala, não, eu sou espírito. Vai me adorar? Vai ter que me adorar em espírito e em... Porque se você adorar Deus em espírito e não for em verdade, não é Deus. Deus não pode ser adorado sem a verdade. E a verdade está no Cristo. O negócio é tão sério que o apóstolo João falou o seguinte, olha, Moisés trouxe a lei. Graça e verdade, quem trouxe foi Jesus. Graça e verdade está em Jesus. Ah, Moisés nos deu pão. Não, Moisés deu pão, mas vocês morreram. Ele não é o pão de Deus. O pão de Deus é esse que dá vida para o mundo, né? Esse daqui. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. O pão verdadeiro é Cristo. E o pão de Moisés não é verdadeiro. Não é verdadeiro. O negócio é bom, né? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não é a simples pronúncia, tá? Do nome de Jeová. Isso aí é um exagerismo, exacerbado, tá? O pessoal fala, não, a gente não pode falar o nome de Deus, então a gente vai escrever Deus assim, ó. Coloca um apóstrofo aqui, ó, e escreve assim, ó, Dus, né? A gente não pode falar o nome de Deus. Então, como a gente não pode falar o nome de Deus, a gente vai falar Hashem. Não pode falar o nome de Deus, é Hashem, o Eterno, Elohim, né? Mas não pode falar o nome de Deus por causa que ele está tomando o nome de Deus em vão. Esse é um dos mandamentos mais complicados que existe, de todos os 10. É muito complicado. Você não pode associar Deus, tá bem, às obras das trevas, às obras do mal. Não associe o meu nome, não coloca o meu nome, tá, nas obras do mal. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso aqui é um mandamento que os profetas, por exemplo, têm que seguir à risca.
O profeta, se ele profetizar em nome do Senhor e não for o Senhor, ele é amaldiçoado na hora. Ele é amaldiçoado, porque ele profetizou em nome do Senhor e não era o Senhor. Ele associou o nome do Senhor a uma obra das trevas. O paralelo com isso daqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem? É um paralelo. Não é o mesmo mandamento, mas é um que aponta para o outro. Então Deus não pode endossar as obras de iniquidade. Estou falando em nome de Deus, fazendo isso aqui em nome de Deus, para Deus. Aí o Senhor Jesus fala: chegará um tempo em que cuidarão se fazendo um trabalho para Deus, mas é para o diabo, matando vocês, perseguindo vocês e mentindo contra vocês. E fala que é para Deus. Jesus está se referindo a esse mandamento. Quarto mandamento. Esse aqui acho que a gente vai ter que ou deixar para a próxima aula ou conquistar alguns minutos aí com os professores. Vamos negociar. Porque esse aqui é o mandamento do sábado. Né? Esse é o mandamento do sábado. Né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quarto mandamento. É um mandamento que Deus está dizendo mais ou menos em palavras humanas, é o seguinte: eu que sou eu, fiz tudo o que tinha que fazer em 6 dias, por que vocês têm que fazer em 7? Então eu que sou eu, descansei, por que vocês não descansam? Mas não é para descansar só o Senhor, entendeu? É para descansar todo mundo, a terra, o gado, os escravos, as mulheres, as crianças. É um dia de adoração, é um dia de descanso, não é um Shabá. É um Shabá. E quando vai ser o seu Shabá? 6 por 1 é o seu Shabá. Não se mata de trabalhar. Por quê? Não adianta nada você levantar de madrugada, trabalhar bastante, porque para aquele que o Senhor se agrada, Ele abençoa enquanto está dormindo. Livro de Provérbios. Não adianta nada. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão ao trabalho do sentinela. Então, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que Deus está falando é o seguinte: você não é uma máquina, não vai trabalhar com uma máquina. Trabalha 6 por 1 e não precisa trabalhar o dia inteiro também. Não precisa trabalhar o dia inteiro, você tem que trabalhar numa proporção de 6 por 1 também. 6 horas de trabalho. 6 horas de trabalho. Fica tranquilo, porque a prosperidade não está no braço de carne. A prosperidade está na obediência ao Senhor. Um dia que você separa para, junto com a sua família, buscar a Deus e se divertir. Ah, mas e se cair na segunda-feira? Cair na segunda-feira, o seu Shabá é na segunda-feira. Ah, mas se ele cair no domingo, então você vai cair no domingo. E se cair domingo, segunda, terça e quarta? Você fica domingo, segunda, terça e quarta. É um Shabá de 4 dias. É um Shabá. Shabá é o descanso. O que está apontando para isso aí? Está apontando para a prosperidade do Senhor no dia que você está descansando. Não tem nada a ver com a estreiteza da turma que está falando que tem que ser no sábado. Mesmo porque esse sábado que está aí não é o sábado de Moisés. Não segue o calendário dos hebreus, tá? Esse sábado que o pessoal guarda aí é o próprio sábado que eles condenam, que é o sábado gregoriano. Então, se tiver algum adventista por aqui, é só lembrar, o teu sábado é gregoriano, ele não é judeu, tá? Quando Gregório fez lá a reforma do calendário, então você ficou com o sábado dele, não é o sábado dos judeus. Isso vai mostrar que a gente não tem que ficar brigando por causa de um dia da semana, como diz o Novo Testamento, sabe? Ninguém vos julgue por luas novas, sábados e festas, esse negócio todo. Nada disso, tá? Deus quer te abençoar quando você estiver descansando.